Você já sentiu que a vida inteira é uma transação? Um jogo onde as pessoas só entram na sua vida para tirar algo de você? Eu senti. E, acredite, eu aprendi a lição. É por isso que, agora, eu jogo pelas minhas regras. Regras frias. Regras calculadas. Regras que me protegem. Naquele dia, assinei um contrato que me prometia controle total, mas a vida não joga limpo, e Isabela seria a prova disso. A manhã estava fria e cinzenta, o tipo de dia em que o céu parece refletir o vazio dentro de mim. Entrei no meu escritório no último andar do edifício Ferrer Corp, observando a cidade através das janelas de vidro que se estendiam do chão ao teto. As ruas pareciam pequenas e irrelevantes daquele ângulo. Tudo parecia irrelevante. Meu assistente, Carlos, já estava me esperando com uma pasta preta nas mãos, como sempre. Ele sabia ser eficiente, e isso era tudo o que eu precisava das pessoas. O contrato está pronto, Sr. Ferrer, se ele disse com a voz neutra de sempre, sem emoção, como se estivesse falando sobre qualquer outro documento. Acenei para que ele deixasse a pasta sobre a mesa. Ela parecia inofensiva ali, mas o que continha era a resposta para um problema que me assombrava há meses. Rumores sobre minha vida pessoal estavam circulando. Os investidores estavam começando a questionar se eu tinha perdido o controle da minha imagem. A mídia não se cansava de me chamar de homem de gelo, o solteirão ressentido que fora humilhado no altar. Eu não podia permitir que minha reputação fosse arruinada novamente. A solução era simples: uma esposa. Uma mulher discreta, submissa, que servisse ao único propósito de calar a imprensa e acalmar os investidores. A candidata chegará em 1 hora. O senhor gostaria de um resumo sobre ela? Perguntou Carlos. Neguei com a cabeça. Eu não precisava saber nada sobre ela além do que o contrato exigia. Era uma transação, e transações não envolvem sentimentos. Ela seria uma peça no meu tabuleiro, e peças não têm nomes ou histórias. Só servem para um propósito. 1 hora depois, o som dos saltos ecoou pelo mármore do hall. Não me virei. Fiquei de costas para a porta, observando a cidade como se ela fosse mais interessante do que qualquer pessoa entrando naquele escritório. Já tinha aprendido a jogar esse jogo: faça as pessoas esperarem, deixe claro que estão pisando no seu território. Senhor Ferrer? A voz dela me pegou desprevenido. Suave, mas firme, sem hesitação alguma. Virei-me lentamente, e ali estava ela. Não sei o que eu esperava, mas não era aquilo. Ela era mais jovem do que eu imaginava, talvez uns 24 anos. O vestido azul marinho era simples, quase discreto demais, mas havia algo nele que acentuava sua presença. O coque bem preso e os fios soltos ao redor do rosto lhe davam um ar elegante, quase etéreo. Seus olhos, no entanto, eram o que mais chamavam a atenção. Grandes, brilhantes, carregados de algo que não consegui decifrar. Ela não parecia desconfortável. Ao contrário, ela me encarava com uma calma quase provocadora, como se desafiasse minha autoridade apenas por estar ali. Aquilo me irritou. Apontei para a cadeira à minha frente. Sente-se. Ela obedeceu, mas não com a submissão esperada. Havia dignidade nos movimentos dela, como se não me devesse nada. Aquilo também me irritou. Sentei-me na cadeira à frente dela e abri a pasta, deixando o som do papel deslizar preencher o silêncio. Era um som frio, perfeito para a ocasião. Você sabe por que está aqui, certo? Sei. O senhor precisa de uma esposa e eu preciso de dinheiro. A resposta direta me surpreendeu. As pessoas geralmente tentavam embelezar a situação, dar desculpas para si mesmas. Ela, não. Era crua, honesta. Não gostei disso. Bom. Eu gosto de pessoas objetivas. E eu gosto de pessoas honestas, se ela retrucou, sem hesitar. Mantive meu olhar fixo nela, estudando-a. Ela não desviou o olhar, o que só me fez irritar ainda mais. Empurrei o contrato para o lado dela. O acordo é simples. O casamento durará 1 ano.
Você será minha esposa perante a sociedade, mas fora isso, será um acordo puramente formal. Em troca, sua família será recompensada financeiramente. Ela pegou o papel e começou a ler. Linha por linha. Sem pressa, como se quisesse me desafiar apenas com sua paciência. Quem ela achava que era? Você tem alguma objeção? Ela ergueu os olhos para mim. Seus olhos verdes pareciam analisar cada palavra que eu havia dito. Na verdade, tenho várias. Esse contrato é desumano. Cláusula 4. E não posso interferir na sua vida pessoal. Isso significa que, mesmo que você precise de ajuda, devo fingir que não existo? E a cláusula 8. Eu não posso nem sair sem a sua autorização? Minha expressão se fechou. Ela estava desafiando as minhas regras. Ninguém desafiava as minhas regras. Você está sendo paga para seguir as regras. É um contrato, não um conto de fadas. Acha que pode comprar tudo, Sr. Ferrer? O tom dela era calmo, mas cortante. Não havia medo. Não havia submissão. Aquilo me incomodou profundamente. Eu não compro pessoas. Compro soluções. E você precisa do dinheiro, ou sua família será despejada. Ela respirou fundo e, por um momento, vi a rachadura em sua armadura. Vi a vulnerabilidade que ela tentava esconder, o peso que carregava nos ombros. Mas não durou muito. Ela me encarou novamente, firme. Você está certo. Eu preciso disso. Mas, só para deixar claro, não sou um objeto. Não sou uma boneca que você pode colocar na prateleira e esquecer. Não respondi de imediato. Algo no jeito dela me fez sentir uma irritação estranha, como se estivesse perdendo o controle da situação. Ela não deveria ser assim. Deveria apenas aceitar as condições, assinar e sair. Ela pousou o contrato sobre a mesa. Eu o aceito. Olhei para ela, em silêncio. Por que aquilo parecia tão errado? Deveria ser simples. Era apenas um contrato. Ela era apenas uma peça no jogo. Uma solução para um problema temporário. Ótimo. Carlos providenciará tudo. Ela se levantou, mas antes de ir, olhou para mim uma última vez. O olhar dela parecia ver algo além de mim, algo que eu nem sabia que existia. Sabe, Sr. Ferrer, você pode ter assinado o contrato, mas não tem ideia de quem realmente trouxe para a sua vida. Permaneci sentado, observando enquanto ela saía da sala. O som dos saltos ecoava pelo chão de mármore, mas o silêncio que ficou depois parecia maior do que qualquer coisa. Por um momento, quis mandá-la embora. Mas havia algo nos olhos dela e um brilho de desafio que eu não via há anos. Contra todas as probabilidades, eu assinei o contrato. E, mesmo sem saber, eu tinha acabado de abrir uma porta que talvez nunca conseguisse fechar. A manhã estava fria e dourada quando a cerimônia começou. Era como se o mundo soubesse que aquilo era apenas uma formalidade, um ato mecânico sem vida real, e tivesse se preparado para refletir a mesma indiferença. O céu estava limpo, o vento soprava suavemente, mas, dentro de mim, tudo parecia estagnado. Enquanto caminhava em direção ao altar improvisado montado no salão principal do hotel mais luxuoso da cidade, só conseguia pensar em como minha vida havia chegado àquele ponto. Um contrato. Um casamento sem amor. Uma transação, tão impessoal quanto assinar um cheque. Ao meu redor, a elite da cidade ocupava seus lugares em fileiras perfeitamente organizadas. Homens com ternos impecáveis e mulheres com vestidos deslumbrantes pareciam ter sido tirados de um catálogo de moda, todos aguardando com sorrisos falsos e curiosidade velada. Alguns estavam ali para me bajular, outros para fofocar. Todos para assistir à peça que eu estava prestes a encenar. Porque, para eles, o casamento de Leonardo Ferrer, o milionário recluso, era um espetáculo digno de um evento social. Quando cheguei ao altar, meu olhar se fixou na porta no final do salão. Ela ainda não havia aparecido. Olhei para o relógio e me peguei desejando que ela desistisse, que decidisse fugir, que percebesse que não precisava se prender a algo tão vazio.
Era irracional, claro. Ela precisava do dinheiro tanto quanto eu precisava da imagem de um homem estável. A razão para ela estar aqui não importava, e não deveria me incomodar. Mas, no fundo, uma parte de mim odiava a ideia de que alguém pudesse ser forçado a se render às circunstâncias assim. Então, a porta se abriu. O som ecoou pelo salão e todas as cabeças se viraram ao mesmo tempo, como uma única onda de curiosidade. E lá estava ela. Isabela. Ela não usava um vestido exagerado, cheio de brilhos ou tecido demais. Em vez disso, seu vestido era simples e elegante, branco com detalhes delicados de renda que acompanhavam suas curvas com sutileza. Seu cabelo castanho estava solto, levemente ondulado, com um véu fino repousando sobre os ombros. Não havia joias chamativas, apenas um par de brincos discretos e um olhar firme. Aquele olhar. Não havia medo, nem fraqueza, apenas determinação. E tristeza. Uma tristeza que ela tentava esconder, mas que seus olhos grandes e claros não conseguiam mascarar por completo. Enquanto caminhava lentamente até mim, a atmosfera parecia mudar. Não sei se eram sussurros abafados ou o modo como ela segurava o buquê, mas tudo parecia mais real do que eu estava preparado para enfrentar. Aquele não era um dia qualquer, por mais que eu quisesse fingir. Ela parou à minha frente, nossos olhos se encontraram, e, por um segundo, o mundo pareceu ficar em silêncio. Tão perto, percebi que seu rosto carregava mais do que apenas beleza. Havia histórias ali. Dores. Segredos. Ela sustentou meu olhar, como se me desafiasse a olhar mais fundo, a entender o que havia por trás daquela fachada que ela erguia tão habilmente. O juiz de paz iniciou a cerimônia. Suas palavras soavam distantes, como um zumbido irritante que eu mal conseguia acompanhar. Entre frases como "o promete ser fiel" e "o até que a morte os separe", meu olhar permaneceu fixo no dela. Ela manteve a expressão neutra durante todo o tempo, mas eu percebi como seus dedos apertavam o buquê com força demais. Ela não queria estar ali. Talvez me odiasse por obrigá-la a isso. Uma parte de mim, a parte mais humana e quebrada, quase quis dizer que ela podia desistir, que eu arranjaria outra maneira. Quase. O juiz se virou para mim. Leonardo Ferrer, você aceita Isabela como sua esposa, prometendo respeitá-la, protegê-la e honrá-la enquanto durar esta união? Eu nem precisei pensar. Aceito. Minha voz saiu firme, quase mecânica, como se eu estivesse apenas assinando mais um contrato. O juiz então olhou para ela. Houve um pequeno silêncio. Ela inspirou fundo, quase como se procurasse coragem. Por um momento, vi o conflito em seu rosto. Eu soube, ali, que ela estava enfrentando algo muito maior do que apenas dizer aquelas palavras. Quando finalmente respondeu, sua voz estava suave, mas inquebrável. Aceito. A palavra foi dita, mas o peso dela parecia maior do que o esperado. O juiz anunciou que éramos oficialmente marido e mulher, e os aplausos começaram. Tudo soava distante, quase como um eco, mas a pressão dos olhos da multidão voltou a cair sobre nós. Então, o juiz disse algo que fez o sangue gelar nas minhas veias. Pode beijar a noiva. Ela me olhou, surpresa, como se também não esperasse por aquilo. Beijá-la parecia tão absurdo quanto o casamento em si, mas eu sabia o que era esperado. Eu precisava que aquilo parecesse real. Me inclinei levemente e, quando nossos rostos se aproximaram, percebi como ela estava tensa. Meu coração batia mais rápido do que eu admitiria. Pressionei meus lábios suavemente contra a lateral de sua boca, quase como um toque sem intenção. Foi rápido, formal, mas ainda assim algo em mim pareceu estremecer. Quando nos afastamos, percebi que ela não olhou para mim. Seus olhos estavam fixos no chão. A cerimônia terminou, e logo fomos cercados pelos convidados. Apertos de mãos, sorrisos falsos, perguntas que eu mal ouvia. Eu tinha Isabela ao meu lado, mas era como se estivéssemos em dois mundos diferentes, separados por uma distância invisível. Uma socialite perguntou a ela. Você deve estar tão feliz, não é? Casar com um homem tão poderoso. Isabela sorriu de um jeito que eu nunca vi antes.
Era um sorriso educado, mas vazio, uma máscara perfeita. Muito feliz, respondeu, mas sua voz não tinha emoção. Aquele foi o momento em que percebi que, embora estivesse ao meu lado, Isabela era uma prisioneira. Ela não havia escolhido aquilo. Assim como eu, ela estava ali por motivos práticos, e nada mais. Mas, diferente de mim, ela não havia sido consumida pelo cinismo. Seu silêncio não era vazio. Era resiliente, e aquilo me irritava mais do que eu conseguia explicar. Enquanto os flashes das câmeras iluminavam nossos rostos, percebi que Isabela não era como eu pensava. Ela não era submissa, não era apagada, e não seria uma solução fácil para os meus problemas. E isso me incomodava. Me deixava inquieto. Porque, pela primeira vez em muito tempo, algo estava fora do meu controle. Enquanto os flashes das câmeras iluminavam nossos rostos, eu percebi que Isabela não era como eu pensava. E isso me irritava e me intrigava ao mesmo tempo. A mansão Ferrer era tão grandiosa quanto fria. Enorme, cheia de corredores intermináveis, esculturas que pareciam olhar para você de forma julgadora e móveis tão caros que provavelmente nunca tinham sido usados. Isabela chegou com 2 malas pequenas, e, apesar da formalidade da situação, não pude evitar notar como aquilo era irônico. Eu, com tudo o que tinha, acumulava quartos vazios e posses inúteis. Ela, com quase nada, parecia carregar mais vida naqueles olhos desafiadores do que aquela casa já viu em décadas. Seu quarto foi preparado, falei, apontando para uma escada de mármore que levava ao 2º andar. Ela olhou ao redor, o rosto inexpressivo, mas seus olhos curiosos absorviam cada detalhe. Era como se estivesse tentando encontrar falhas em algo que parecia perfeito demais. Talvez estivesse mesmo. Não é no seu quarto? Ela perguntou sem rodeios, cruzando os braços e me encarando. Não. Somos casados no papel, Isabela, não na prática, respondi, seco, como se tivesse decorado aquelas palavras. Ela arqueou uma sobrancelha e deu um pequeno sorriso sarcástico. Que alívio! Achei que teria que ouvir você roncando à noite. A ousadia dela me pegou de surpresa, mas fingi indiferença. Não valia a pena discutir com ela. Na verdade, eu não sabia como lidar com alguém que não temia desafiar o homem que todos chamavam de o Homem de Gelo. Virei as costas e comecei a subir as escadas. Carlos vai mostrar o caminho. Continuei andando, mesmo sentindo o olhar dela queimando em minhas costas. Quanto mais tentava ignorar Isabela, mais a presença dela parecia invadir os espaços que eu jurava controlar. Sua voz, seus passos e até mesmo o silêncio dela ecoavam pela casa. Era como se a simples presença dela estivesse começando a desenterrar coisas que eu não queria lembrar, nem sentir. E eu odiava isso. Os primeiros dias foram insuportavelmente longos. Eu me trancava no escritório e passava horas afundado em trabalho, tentando esquecer que havia alguém na casa além de mim. As únicas vezes que cruzávamos o caminho eram durante as refeições, quando Isabela fazia questão de aparecer e ocupar o lugar à minha frente, como se quisesse provar algo. No segundo jantar, o silêncio entre nós era quase ensurdecedor. As louças finas tilintavam, o som da faca cortando a carne parecia amplificado, e, a cada minuto, eu esperava que ela desistisse e fosse embora. Mas não. Ela ficou. A comida é ótima, se ela disse, casualmente, como se o ambiente não estivesse carregado de tensão. Obrigado, respondi, sem levantar os olhos. Ela me estudava, eu sabia. O problema com Isabela era que ela via além do que eu mostrava. Seus olhos me analisavam como se quisessem me desmontar peça por peça. Finalmente, ela perguntou: Você sempre foi assim, ou aprendeu a ser? Aquilo me fez parar. Meus olhos se fixaram nos dela, e senti a irritação borbulhar sob a superfície. O que quer dizer com o assim? Frio. Fechado. Como se o mundo inteiro devesse algo a você. Aquele comentário acertou mais do que eu gostaria de admitir. Apertei o garfo com mais força do que o necessário. Ela não tinha o direito de falar comigo daquele jeito. Não sabia nada sobre mim. Meu passado não é da sua conta, Isabela.
Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia, mas não importava. Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era aquele tipo de sorriso que alguém dá quando sabe que tocou em uma ferida. Eu não perguntei sobre o seu passado, Leonardo. Perguntei sobre você. Ela colocou o garfo sobre o prato e se inclinou para a frente. Porque, sinceramente, é difícil entender como alguém consegue transformar uma casa tão grande em um túmulo. Aquilo me fez levantar. A cadeira arrastou pelo chão, e eu a encarei, sentindo minha paciência se esgotar. Se veio aqui para me provocar, Isabela, está perdendo o seu tempo. Não, Leonardo, Sela respondeu, calma, mais firme. Eu vim porque não tive escolha. E estou tentando entender como alguém tão rico pode ser tão vazio. As palavras dela ecoaram no salão, atingindo partes de mim que eu pensava estarem enterradas. Sem responder, saí da sala e deixei Isabela sozinha. Enquanto subia as escadas, sentia o sangue pulsar nas têmporas. Quem ela pensava que era? Eu deveria ignorá-la. Era o que eu sempre fazia. Mas a verdade era que suas palavras estavam certas, e isso me consumia. No dia seguinte, evitei a casa por completo. Passei o dia inteiro fora, em reuniões intermináveis e jantares de negócios. Quando voltei, já passava das 11 da noite. A mansão estava silenciosa, mas algo parecia diferente. Uma luz fraca vinha da sala de estar, e, quando me aproximei, vi Isabela sentada no chão, com as costas apoiadas no sofá, segurando uma xícara de chá. Ela olhava para a lareira, onde as chamas tremeluziam, lançando sombras no rosto dela. Ela não percebeu minha presença de imediato. Seus olhos estavam distantes, e havia uma tristeza no olhar que me fez parar. Ela parecia tão pequena ali, naquela sala gigante. Por um segundo, senti uma pontada de culpa. Eu não a queria ali, mas era eu quem tinha colocado Isabela naquele lugar. Naquela vida. Não consegue dormir? Perguntei, finalmente quebrando o silêncio. Ela sobressaltou e olhou para mim. Por um momento, pensei que ela responderia algo sarcástico, mas ela apenas balançou a cabeça. Não estou acostumada com tanto silêncio, disse baixinho. Fiquei parado, sem saber o que dizer. Por alguma razão, aquele comentário mexeu comigo. O silêncio sempre fora meu refúgio, minha fortaleza. Para Isabela, era uma prisão. Sem pensar, entrei na sala e sentei-me no sofá, do outro lado da sala. Ela me observou com surpresa, como se não esperasse que eu parasse ali. A casa é grande demais para apenas uma pessoa, murmurei, olhando para as chamas. Ela sorriu, mas não havia alegria no sorriso. É. Mas o silêncio não é culpa da casa, é? Levantei os olhos e encontrei os dela. A sinceridade crua no olhar dela me desarmou, e, pela primeira vez, não soube como responder. Fiquei em silêncio, observando o fogo consumir a madeira, enquanto Isabela tomava o chá em pequenos goles. Naquela noite, não dormi bem. As palavras dela continuavam ecoando na minha mente. Como alguém tão rico pode ser tão vazio? Ela estava começando a ver através de mim, e isso era perigoso. Porque, se havia uma coisa que eu não queria, era que alguém visse o homem quebrado por trás da máscara. Nos dias seguintes, continuei tentando evitá-la, mas a presença dela era impossível de ignorar. Ela trazia vida para aquela casa de uma maneira que me deixava desconfortável. Os empregados começaram a sorrir mais, as janelas eram abertas para deixar o sol entrar, e até o aroma das flores parecia diferente. Era como se Isabela estivesse, aos poucos, mudando o ambiente que eu havia transformado em uma fortaleza vazia. Mas, pior do que tudo, era que ela também estava me mudando. E eu não sabia se queria isso. Ela não tinha o direito de falar comigo daquele jeito. Mas, por algum motivo, suas palavras ecoaram na minha mente por horas e me deixaram inquieto. Naquela manhã, o sol parecia entrar pela janela com mais ousadia do que o habitual, como se quisesse preencher todos os espaços vazios daquela mansão silenciosa. Senti o calor da luz atravessar a cortina semiaberta e bater no meu rosto, me tirando da imersão nos documentos espalhados pela mesa do escritório.
Eu havia dormido ali de novo, sem me preocupar em subir para o quarto. Era mais fácil assim. O trabalho preenchia as horas vazias, e a exaustão impedia que minha mente revisse os fantasmas do passado. Levantei-me devagar, arrumando o paletó, e fui direto à cozinha para pegar um café. Para minha surpresa, Isabela estava lá. Ela não percebeu minha presença de imediato e estava ocupada discutindo calmamente com uma das empregadas. Observando-a de longe, percebi que sua voz soava serena, mas firme. Aquela mulher, por mais que estivesse ali por necessidade, parecia ter um poder silencioso que eu não conseguia ignorar. Senhor Leonardo. A empregada me viu primeiro, interrompendo a conversa. Isabela se virou, e nossos olhos se encontraram. Ela parecia diferente. Vestia uma roupa simples, um vestido leve, mas o que me chamou a atenção foi o sorriso irônico que surgiu em seu rosto quando me viu. Dormiu no escritório de novo? Perguntou, inclinando a cabeça como se estivesse me analisando. Não é da sua conta. Minha voz saiu mais dura do que eu queria, mas a verdade é que me irritava o modo como ela enxergava as coisas que eu preferia esconder. Ela deu de ombros, claramente indiferente. Talvez se você passasse menos tempo trabalhando e mais tempo vivendo, teria menos olheiras. E talvez se você cuidasse mais da sua própria vida, estaria menos preocupada com a minha. A troca de farpas já estava virando rotina. No entanto, naquele dia, algo estava diferente. Ela não respondeu. Em vez disso, sorriu de um jeito enigmático e voltou a se sentar à mesa, pegando uma xícara de chá. Enquanto eu me servia de café, senti os olhos dela em mim. Não gostava daquela sensação. Parecia que ela podia ver algo além do que eu deixava transparecer, e isso me incomodava mais do que eu admitia. Temos um evento hoje à noite, disse, quebrando o silêncio. Preciso que você esteja pronta às 8. Um evento? Ela levantou os olhos, curiosa. Um jantar beneficente. A presença da minha esposa ou é esperada. Fiz questão de enfatizar a palavra esposa, como se quisesse lembrá-la do acordo que nos prendia. Ótimo, respondeu, com um tom sarcástico. Vou adorar ser o acessório da noite. Engoli o comentário dela, preferindo não prolongar a discussão. A verdade é que não era apenas esperado que ela estivesse presente. Era necessário. A imprensa ainda adorava especular sobre nosso casamento, e eu precisava manter a imagem de um homem estável e resoluto. Isabela, mesmo contra sua vontade, era parte daquele jogo. Às 8 em ponto, desci as escadas e a encontrei no hall de entrada. Por um instante, perdi o fôlego. Ela estava magnífica. Vestia um vestido preto longo, elegante, que destacava sua silhueta com perfeição. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo, com alguns fios soltos que emolduravam o rosto. Não havia exagero. Nenhum brilho desnecessário. Apenas classe e simplicidade. Ela não era apenas bonita. Ela era desarmante. O que foi? Perguntou, percebendo meu olhar. Nada. Vamos. O jantar aconteceu em um salão luxuoso no centro da cidade. Era o tipo de evento onde sorrisos falsos e elogios vazios eram a moeda de troca. Políticos, empresários e socialites se reuniam sob o pretexto de caridade, mas, na verdade, estavam ali para medir forças, fazer acordos e espalhar boatos. O salão estava lotado quando entramos, e, como esperado, todos os olhares se voltaram para nós. Isabela manteve a postura firme ao meu lado, embora eu percebesse o desconforto em seus olhos. Ela estava deslocada naquele ambiente, e aquilo me incomodava mais do que deveria. Enquanto os cumprimentos começavam, percebi o esforço que ela fazia para sorrir educadamente, respondendo com graça às perguntas invasivas que surgiam. Isabela, querida, como é estar casada com um homem tão irreservado? Uma socialite, que eu sabia ser uma das maiores fofoqueiras da cidade, fez a pergunta com um sorriso venenoso. Eu ia responder por ela, mas Isabela me surpreendeu. Casar com Leonardo é um exercício de paciência.
Ele é mais teimoso do que parece, mas tem suas qualidades, respondeu, sem hesitar, com um sorriso tão doce que era impossível dizer se estava sendo sincera ou sarcástica. A mulher riu, encantada pela resposta, mas eu a conhecia bem demais para ser enganado. Ela estava me provocando de novo, mas, desta vez, em público. Mesmo assim, percebi que todos os comentários ao nosso redor ficaram mais suaves depois disso. Era como se Isabela soubesse exatamente o que dizer para neutralizar a curiosidade das pessoas. Pela primeira vez, me vi admirando aquilo nela. Ela não era só coragem. Ela era inteligência pura. Durante o jantar, Isabela se comportou como uma rainha. Interagia com as pessoas, sorria no momento certo e parecia genuína. Ao contrário de mim, que preferia ficar calado e apenas observar. Enquanto a assistia, percebi como ela iluminava o ambiente. Seu riso, seus gestos, sua presença. Ela tinha uma energia que eu não entendia, mas que parecia preencher qualquer vazio ao seu redor. Era irritante e fascinante ao mesmo tempo. Após o jantar, enquanto saíamos do salão, um jornalista conseguiu se aproximar e fazer a pergunta que eu sabia que mais cedo ou mais tarde viria. Senhor Ferrer, muitos dizem que seu casamento foi um acordo comercial. É verdade? Antes que eu pudesse responder, Isabela deu um passo à frente, sorrindo calmamente. Acho engraçado como as pessoas gostam de encontrar segredos onde não existem, disse, olhando diretamente para o jornalista. Leonardo e eu temos nossos desafios, como qualquer casal. Mas, se há algo que aprendi ao lado dele, é que o que importa é o que sabemos um do outro. O resto são apenas palavras vazias. Aquilo me pegou desprevenido. Não era o tipo de resposta que eu esperava dela. Quando entramos no carro, o silêncio reinou entre nós por um longo tempo. Eu precisava dizer algo, mas as palavras pareciam fugir. Finalmente, falei. Obrigado por hoje. Ela me olhou de lado, surpresa. Achei que você diria que eu falei demais. Não. Você, e lidou bem. Não estou tentando te agradar, Leonardo. Só estou tentando sobreviver a isso. O carro ficou em silêncio novamente, mas, desta vez, o silêncio não era tão pesado. Eu não queria admitir, mas aquela noite me mostrou algo importante. Isabela não era apenas uma peça no meu jogo. Ela era alguém que eu não conseguia prever. E isso me assustava. Porque, quanto mais eu a observava, mais eu sentia que as muralhas que construí estavam começando a rachar. E, no fundo, eu sabia que ela era culpada. Por que eu estava contando a ela sobre meu passado? Havia algo nela e algo que fazia com que eu quisesse me abrir, mesmo sabendo o risco que isso trazia. A rotina na mansão Ferrer começou a mudar de uma forma que eu não conseguia controlar. Pequenos detalhes, quase imperceptíveis no início, começaram a se destacar, e todos tinham algo em comum, Isabela. Era como se a presença dela, tão inesperada e persistente, estivesse aos poucos enchendo aquele vazio em que eu me acostumei a viver. A cozinha já não parecia um espaço apenas funcional ou agora cheirava a café fresco todas as manhãs, porque ela insistia em preparar a bebida do jeito certo, como dizia. As janelas da sala de estar, que permaneciam fechadas há anos, estavam sempre abertas, deixando entrar uma brisa leve e o som distante das árvores balançando. Até os empregados, sempre tão contidos e cuidadosos em minha presença, sorriam mais. Eu notava tudo isso, e odiava admitir que aquilo mexia comigo. Ela não tinha o direito de transformar a minha vida, mas, ainda assim, estava acontecendo. Naquela manhã, entrei na sala de jantar e a encontrei sentada à mesa, devorando um croissant enquanto lia um jornal. Ela parecia tão confortável naquele ambiente imponente que a cena me paralisou por um segundo. Seu cabelo estava solto, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e usava um vestido simples, mas que, de alguma forma, parecia sofisticado nela. Isabela tinha essa habilidade irritante de parecer elegante sem qualquer esforço. A casa finalmente tem vida, não acha? Perguntou, sem tirar os olhos do jornal, como se tivesse lido meus pensamentos. Não sabia que eu tinha contratado uma crítica de decoração, retruquei, sentando-me na outra ponta da mesa e servindo-me de café.
Ela riu, um som leve que ressoou por todo o ambiente. Eu tentei ignorar o fato de que aquele riso fez algo estranho dentro de mim. Eu só estou dizendo que parece que você não mora mais em um mausoléu. Mausoléu? Levantei uma sobrancelha, fingindo indignação. Esta casa tem história. Tem história e solidão, se ela respondeu, dessa vez me olhando diretamente. São coisas bem diferentes, Leonardo. Eu não respondi. Apenas tomei um gole do café, desviando os olhos para a janela, onde o sol iluminava a propriedade. Isabela tinha o péssimo hábito de tocar em feridas que eu preferia manter fechadas. Ela conseguia enxergar além do que eu mostrava, e isso me desconcertava. Ainda assim, não consegui evitar a pergunta que escapou dos meus lábios. Por que está sempre tentando mudar as coisas? Por que viver em silêncio absoluto é sufocante? A resposta dela foi simples, mas carregada de significado. Não acha que já passou tempo demais se escondendo? Eu ia rebater, mas naquele instante Carlos, o motorista, apareceu à porta, anunciando que o carro estava pronto. Tínhamos uma viagem de negócios para a filial da empresa em uma cidade vizinha. Isabela me acompanharia, já que seu papel de esposa era cada vez mais esperado em eventos sociais e reuniões. Ela não reclamou, mas notei que sua expressão ficou mais séria ao receber a notícia. A viagem foi longa, e o silêncio no carro pesava. Eu tentava me concentrar nos relatórios que levava, mas minha atenção continuava se desviando para Isabela, sentada ao meu lado. Ela olhava pela janela, o rosto sereno, mas havia algo melancólico em seus olhos, como se estivesse em outro lugar. Não resisti. Está arrependida de ter aceitado o contrato? Ela se virou, surpresa com a pergunta. Por um momento, pareceu que estava decidindo o que responder. Todos temos nossas razões para tomar decisões difíceis, respondeu, finalmente. A pergunta é: você está arrependido? Eu não me arrependo de nada, respondi automaticamente, quase como um reflexo. Ela sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso que dizia que ela sabia que eu estava mentindo, e aquilo me irritou. Felizmente, chegamos ao destino antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. A reunião foi exaustiva. Meus investidores e diretores eram homens difíceis, sempre prontos para questionar minhas decisões e exigir resultados. Durante a maior parte do tempo, Isabela permaneceu ao fundo da sala, observando tudo com atenção. A presença dela não era uma exigência, mas, de alguma forma, saber que ela estava ali me trazia uma calma estranha, como se aquela sala de cobras estivesse menos sufocante. No final da reunião, quando todos começaram a sair, ouvi um dos diretores sussurrar para outro. A esposa dele é uma fachada. É só olhar para eles. Ele nunca poderia amar alguém. Minhas mãos se fecharam em punho, e senti uma raiva crescente tomar conta de mim. Eu estava prestes a me virar e confrontar os homens, mas a voz de Isabela me interrompeu. Algum problema, senhores? Ela havia se aproximado, o rosto tranquilo, mas os olhos brilhando com algo que parecia um desafio. Os dois homens ficaram visivelmente desconfortáveis, murmurando algo incompreensível antes de sair rapidamente. Ela ficou parada por um momento, olhando para mim, como se esperasse uma reação. Você não precisava fazer isso, disse, finalmente. Não fiz por você, ela respondeu. Fiz porque não gosto de ver homens pequenos tentando parecer grandes. Aquela resposta me pegou desprevenido. Ela era imprevisível, e cada vez mais eu percebia que não conseguia controlá-la. Isabela não era uma peça no meu tabuleiro, ela tinha suas próprias regras, e eu estava começando a admirá-la por isso. No caminho de volta, o silêncio entre nós não era mais desconfortável. Olhei de relance para ela algumas vezes e percebi que seus olhos estavam fechados, como se estivesse cochilando. O rosto dela parecia tão sereno, tão bonito. Por um momento, me permiti admirá-la, sentindo uma sensação que eu não sabia nomear. Algo dentro de mim estava mudando, e era por causa dela. Chegamos à mansão tarde da noite. Quando entramos, o cansaço pesava em nossos ombros, mas, antes que subisse as escadas, Isabela se virou para mim. Obrigada por hoje.
Pelo quê? Perguntei, surpreso. Por não ter me tratado como um acessório. Não soube o que responder. Ela sorriu levemente, como se entendesse o meu silêncio, e subiu as escadas. Fiquei parado ali, olhando para o lugar onde ela havia estado, sentindo algo inexplicável crescer dentro de mim. Nos dias que se seguiram, percebi que Isabela não era mais apenas uma presença naquela casa. Ela era uma força, uma mudança inevitável que estava me transformando, quer eu quisesse ou não. Sua risada ecoava pelos corredores, seu cheiro suave parecia permanecer nos cômodos por onde passava, e sua voz. Ah, aquela voz! Ela era como um raio de luz atravessando a escuridão que eu mesmo criei. Eu deveria me manter distante. Deveria me lembrar que Isabela estava ali apenas por um contrato. Mas, a cada dia, ficava mais difícil ignorar que, pela primeira vez em anos, eu estava sentindo algo real. Eu deveria ser capaz de controlar meus sentimentos. Mas, toda vez que ela sorria para mim, era como se algo dentro de mim quebrasse e ao mesmo tempo se reconstruísse. Os dias começaram a parecer mais longos, como se o tempo estivesse brincando comigo, esticando cada hora para que eu pudesse me afogar nas dúvidas que Isabela plantava dentro de mim. Eu não queria admitir, mas ela estava mudando as coisas, trazendo à tona partes de mim que eu havia enterrado há anos. Por mais que tentasse me convencer do contrário, minha resistência começava a ruir. Sua presença, cada vez mais forte, era como um eco que preenchia os vazios da mansão e os meus próprios. A convivência já não era insuportável como no início. Era quase familiar. Isabela sabia me irritar, mas também sabia me fazer rir, mesmo quando eu não queria. Em pequenos momentos, ela conseguia quebrar a frieza que eu havia cultivado como armadura. Só que aquela proximidade me assustava, porque eu sabia que estava perdendo o controle. E perder o controle era algo que eu simplesmente não podia aceitar. Numa tarde nublada, encontrei Isabela sentada no jardim, perto da fonte, com um olhar distante. Ela usava um vestido azul claro que se misturava com o céu acinzentado, e o vento balançava seus cabelos suavemente. Por um momento, parei no caminho, apenas observando-a. Havia algo diferente nela, algo triste que parecia fora do lugar. Decidi me aproximar. Você está bem? Perguntei, de forma direta. Minha voz soou mais suave do que eu pretendia. Ela olhou para mim e tentou sorrir, mas aquele sorriso estava longe do brilho que eu costumava ver. Estou, respondeu, mas era óbvio que estava mentindo. Isabela, o que está acontecendo? Insisti, cruzando os braços. Se tem algo errado, você deveria me contar. Ela desviou o olhar, como se buscasse respostas no fundo da água da fonte. Por alguns segundos, o silêncio entre nós foi quebrado apenas pelo som suave da água caindo. Quando finalmente voltou a me encarar, seus olhos estavam mais sombrios do que nunca. Não é nada que você precise se preocupar, disse, baixinho. Eu não preciso? Minha voz subiu um tom. Estamos casados, Isabela. Se algo te afeta, me afeta também. Ela riu sem humor, balançando a cabeça. É engraçado você dizer isso. Você mesmo deixou claro, desde o início, que este casamento não passava de um contrato. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Eu sabia que ela estava certa. Eu tinha criado aquelas regras, aquelas barreiras entre nós. Mas, ao ouvir aquilo dela, a verdade soou cruel. Respirei fundo, tentando manter o controle. O contrato existe, sim, mas você faz parte da minha vida agora, goste você ou não. Então, me diga o que está acontecendo. Ela me olhou por um longo tempo, como se estivesse decidindo se podia confiar em mim ou não. Finalmente, sua expressão endureceu. Está bem, Leonardo. Quer saber? Minha família está sendo pressionada por agiotas. Homens perigosos, que não se importam com as consequências. Eles querem o dinheiro que me trouxeram até aqui. Eu fiquei em silêncio. A raiva subiu dentro de mim, quente e rápida. Não era apenas raiva pelo fato de ela ter escondido aquilo, mas pela situação em si.
Aquela mulher, que eu julgava tão forte e desafiadora, estava carregando um peso que nunca havia mencionado. Por que você não me contou isso antes? Perguntei, mais frio do que queria. Porque isso não é problema seu. Retrucou, sua voz firme e decidida. Este acordo entre nós foi para salvar a reputação da sua empresa, não para salvar a minha família. Não importa. Agora isso é meu problema também. Não, Leonardo. Ela se levantou de repente, me encarando com os olhos brilhando de frustração. Você não pode resolver tudo com dinheiro. Não pode comprar as pessoas, nem os problemas delas, como se fossem parte de uma transação comercial. Eu não estou tentando comprar nada, Isabela. Estou tentando te ajudar. Ela balançou a cabeça novamente, sua voz ficando mais baixa, quase um sussurro. Eu não quero a sua ajuda. Não assim. Aquele confronto me deixou em silêncio. Eu não sabia o que responder. Pela primeira vez, me dei conta de que Isabela não era uma mulher que podia ser salva apenas com o meu dinheiro. Ela queria lutar suas próprias batalhas, mesmo que isso a destruísse. E aquilo me irritava profundamente, porque eu sabia que ela não precisava enfrentar aquilo sozinha. No dia seguinte, enquanto eu estava no escritório, recebi um telefonema inesperado. Era um dos meus advogados, que havia descoberto algo sobre os agiotas. Eles estavam ameaçando a família dela de forma mais direta do que Isabela havia admitido. Uma mistura de raiva e preocupação me tomou por completo. Peguei as chaves do carro e fui até a casa onde a família dela morava. Quando cheguei, encontrei um cenário desolador. A casa era pequena e simples, mas parecia ainda mais frágil diante da ameaça que pairava sobre ela. O pai de Isabela me recebeu com surpresa, mas também com um ar de resignação. Ele parecia cansado, como se carregasse o peso do mundo nas costas. O que o senhor faz aqui? Perguntou ele, a voz baixa e rouca. Vim resolver o problema, respondi, firme. Antes que ele pudesse dizer algo, Isabela apareceu na sala. O choque em seu rosto era evidente, e ela veio até mim em passos rápidos. O que você está fazendo aqui, Leonardo? Perguntou, quase sussurrando, como se temesse que alguém nos ouvisse. Resolvi vir ver a situação por mim mesmo, respondi, encarando-a, e, pelo visto, você omitiu mais coisas do que eu pensava. Ela ficou em silêncio, mas seus olhos gritavam. Eu sabia que ela não queria que eu me envolvesse, mas aquilo não era mais uma opção. Voltei-me para o pai dela. Senhor, eu vou pagar a dívida que esses homens exigem. Mas, em troca, quero a garantia de que eles nunca mais se aproximarão de vocês. Isabela me puxou pelo braço, com força. Você enlouqueceu? Eu já disse que não quero a sua ajuda. Já passou da hora de você parar de carregar o mundo sozinha, Isabela, respondi, firme. Essa situação acabou. Eu não vou permitir que essas pessoas destruam sua família. Ela me olhou com lágrimas nos olhos, mas não disse nada. Sabia que eu não recuaria, que eu faria o que fosse necessário para protegê-la, mesmo que isso me colocasse contra ela. A volta para casa foi silenciosa. Ela não me agradeceu, mas também não discutiu. Apenas olhou pela janela, como se tentasse processar tudo o que havia acontecido. Quando chegamos, ela finalmente quebrou o silêncio. Você não precisava fazer isso. Talvez eu não precisasse. Mas eu quis. Ela me encarou por um longo tempo, como se buscasse respostas em mim. Por quê? Sussurrou. Eu não soube o que responder. Porque a verdade era que nem eu mesmo sabia. Aquela noite, enquanto tentava dormir, percebi que Isabela havia se tornado mais do que apenas parte de um acordo. Ela era alguém que eu queria proteger, não porque era minha obrigação, mas porque eu não suportava a ideia de vê-la sofrer. E aquilo me assustava mais do que qualquer coisa. Eu achei que tinha controle sobre essa situação. Mas, agora que ela estava indo embora, percebi que não posso mais viver sem ela. A noite estava mais escura do que o habitual. O céu, antes claro e cheio de estrelas, parecia um manto pesado cobrindo tudo com uma promessa de tempestade.
Era como se o mundo lá fora refletisse o que acontecia dentro de mim. Eu me sentia em guerra. Uma guerra contra algo que eu não entendia, contra emoções que eu nunca deveria sentir, e, principalmente, contra mim mesmo. Isabela não estava em casa. Aquilo já era estranho o suficiente. Ela não saía sem avisar e, desde o nosso último confronto, as coisas entre nós haviam ficado silenciosas demais. Talvez ela estivesse apenas tentando se manter afastada de mim, como uma forma de retaliação. Talvez estivesse me testando. Só que, dessa vez, o silêncio parecia diferente. Pesado. Pressionando meus ombros de uma maneira que eu não conseguia ignorar. Quando o relógio bateu 9 horas e ela ainda não tinha voltado, comecei a me irritar. Paciência nunca foi uma virtude minha. Eu estava prestes a ligar para Carlos e ordenar que ele a encontrasse quando a campainha tocou, soando alta demais na mansão vazia. Fui até a porta com passos firmes, pronto para dar uma bronca em Isabela por ter desaparecido sem explicação, mas não era ela. Um homem estava parado ali. Alto, magro e com uma expressão insuportavelmente confiante, como se estivesse prestes a entregar notícias que sabia que eu odiaria ouvir. Usava um terno bem cortado, mas o sorriso que trazia no rosto era podre. Senhor Ferrer? Perguntou, embora já soubesse exatamente quem eu era. Quem é você? Respondi friamente, avaliando cada movimento dele. Acho que devemos conversar. Sobre sua esposa. O sangue gelou nas minhas veias. Não deixei transparecer nada, mas meu coração começou a bater mais rápido, como se antecipasse o pior. Abri mais a porta e deixei que o homem entrasse, fechando-a atrás de mim com um movimento calculado. Fale logo, ordenei, cruzando os braços. Sua esposa, Isabela, está comigo, disse ele, com uma calma irritante. Ou melhor, está sob o meu cuidado. Vamos dizer que ela está compensando algumas dívidas pendentes. Aquela frase foi como um soco no estômago. Cada músculo do meu corpo se tensionou, e, pela primeira vez em muito tempo, senti medo. Não medo por mim, mas por ela. Onde ela está? Minha voz saiu baixa, mas carregada de ameaça. Isso depende de você, Sr. Ferrer. Como imagino que já tenha descoberto, Isabela e sua família têm algumas pendências financeiras com associados meus. Dívidas que, até agora, não foram completamente quitadas. Eu paguei essa dívida. As palavras saíram entre dentes. O homem riu, debochado. Sim, pagou uma parte. Mas o problema com dívidas, Sr. Ferrer, é que elas têm o péssimo hábito de crescer. Juros, entende? E agora, bem, e queremos garantir que não haja mais interrupções no pagamento. Sua esposa nos servirá como garantia. Eu senti o sangue ferver. Me aproximei dele com passos lentos, mas cada um parecia carregar uma tempestade. Ele tentou manter o sorriso, mas vi o medo brilhar em seus olhos quando fiquei a poucos centímetros de distância. Se você tocar em um fio de cabelo dela, eu vou destruir você, rosnei, minha voz baixa e mortal. Ah, não queremos machucá-la. Ele levantou as mãos como se quisesse me acalmar. Só queremos o que nos é devido. 100.000 pagos até amanhã. 100.000. Era um valor insignificante para mim, e ele sabia disso. Mas aquilo não se tratava de dinheiro. Se tratava de Isabela. Eles haviam levado Isabela como se ela fosse uma peça de barganha, um objeto. E isso eu não podia aceitar. Você terá o dinheiro. Mas, se algo acontecer com ela até lá, eu farei questão de que você e todos os seus associados paguem um preço muito mais alto. O homem assentiu, ainda fingindo uma confiança que claramente já havia se quebrado. Ele deixou a casa com a mesma calma ensaiada com que entrou, mas eu sabia que ele estava com medo. Ele deveria estar. Minutos depois, estava dentro do meu carro, dirigindo com uma velocidade que provavelmente quebrava todas as leis de trânsito. Minha mente estava um caos, cheia de imagens de Isabela em perigo, sozinha, com aqueles homens que não tinham limites. Eu não sabia exatamente o que estava sentindo, mas uma coisa era certa, eu precisava encontrá-la.
Precisava salvá-la. Carlos havia conseguido rastrear a localização que o homem deixará escapar durante nossa conversa. Uma antiga fábrica abandonada no lado decadente da cidade. Claro que seria ali. Aqueles homens não tinham criatividade nenhuma. Quando cheguei, o prédio parecia ainda mais sombrio sob a luz fraca dos postes. Desci do carro e caminhei em direção à entrada. O silêncio era opressivo. O eco dos meus passos parecia amplificado enquanto eu andava pelo corredor de concreto. As paredes estavam sujas, com pichações e marcas de tempo, mas nada daquilo importava. Quando ouvi vozes vindo de uma sala próxima, parei. Reconheci a voz de Isabela. Já disse que não faz sentido me manter aqui, se ela dizia, irritada. Leonardo vai pagar o que vocês querem. Vocês não precisam disso. Ah, minha cara, uma voz masculina respondeu, com um tom debochado, isso não é apenas sobre dinheiro. Seu marido acha que pode controlar tudo. Está na hora de mostrar a ele que existem limites. Aquilo foi o suficiente. Empurrei a porta com força, fazendo-a bater contra a parede. Os homens se viraram, surpresos, mas não tiveram tempo de reagir. Minha raiva, acumulada como uma bomba prestes a explodir, encontrou vazão naquele momento. Soltem ela. Agora. 2 homens tentaram me impedir, mas não eram páreo para mim. Aquele lugar, aqueles homens, o que haviam feito com ela, e tudo isso fez com que eu agisse sem hesitar. Eu não era um homem violento, mas, naquela noite, deixei meu lado mais sombrio tomar conta. Quando cheguei até Isabela, ela estava sentada em uma cadeira, as mãos amarradas com uma corda fina. Seus olhos se arregalaram quando me viu, uma mistura de surpresa e alívio. Leonardo? Está tudo bem agora, disse, começando a desatar os nós. Ela não disse nada, apenas me olhou. Pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos de Isabela. Não de medo, mas de cansaço. De um peso que, finalmente, estava sendo tirado dos ombros dela. Quando a soltei, ela se levantou devagar, e, sem pensar, envolvi-a em meus braços. Ela ficou imóvel por um momento, mas, então, senti suas mãos segurando meu paletó com força. Eu sabia que você viria, sussurrou contra o meu peito. Fechei os olhos por um segundo, absorvendo aquele momento. Ninguém nunca mais vai tocar em você. Eu prometo. Naquela noite, enquanto voltávamos para casa, o silêncio no carro não era mais desconfortável. Isabela olhava pela janela, mas suas mãos ainda tremiam levemente. Quando chegamos à mansão, parei o carro e olhei para ela. Você está segura agora? Ela me encarou, e, pela primeira vez, vi algo diferente nos olhos dela. Uma mistura de gratidão, carinho e algo mais. Obrigada, Leonardo. Não respondi. Apenas olhei para ela, e, naquele momento, percebi que faria qualquer coisa por aquela mulher. Porque, mesmo sem perceber, eu já a amava. Eu a segurei em meus braços, prometendo que nunca mais deixaria ninguém machucá-la. Pela primeira vez em anos, acreditei que poderia ser feliz de verdade. Eu não dormi naquela noite. Depois de resgatar Isabela, o silêncio da mansão parecia mais intenso do que nunca. Sentei-me na sala, uma taça de uísque na mão, observando o fogo dançar na lareira. O rosto dela não saía da minha mente. O jeito que ela olhou para mim depois de tudo, com aquele misto de surpresa e confiança. Era como se algo entre nós tivesse finalmente se quebrado, ou talvez se consertado. O problema era que eu não sabia como lidar com aquilo. Amor nunca fez parte do contrato. Desde o início, Isabela me desafiava. Ela nunca foi a mulher submissa que eu esperava. Ela era força, coragem e teimosia. Por mais que eu tenha tentado, não consegui colocá-la em uma caixa, não consegui transformá-la em mais uma peça do meu tabuleiro. E agora, eu sabia, ela era a única pessoa que tinha conseguido ultrapassar as barreiras que eu passei anos construindo. O som dos passos dela me trouxe de volta à realidade. Olhei para cima e a vi parada na entrada da sala, usando um robe branco, os cabelos soltos caindo em ondas suaves.
Seus olhos estavam vermelhos, mas, mesmo assim, ela parecia mais bonita do que nunca. Não consegue dormir? Perguntei, a voz rouca pelo cansaço. Ela se aproximou devagar e sentou-se no sofá oposto ao meu. Acho que nós dois temos problemas com isso, respondeu, um pequeno sorriso puxando os cantos dos lábios. Observei-a por alguns segundos, absorvendo a calmaria daquele momento. Pela primeira vez, não havia sarcasmo entre nós. Não havia confrontos. Apenas um silêncio confortável, como se não precisássemos dizer nada para nos entendermos. Mas, no fundo, eu sabia que precisava falar. Havia algo preso dentro de mim que não podia mais ser ignorado. Isabela, comecei, colocando a taça sobre a mesa. Eu sei que errei com você. Desde o início. Ela me olhou, surpresa, mas não disse nada. Quando assinei aquele contrato, achei que estava comprando uma solução para os meus problemas. Pensei que poderia controlá-la, como tudo na minha vida. Respirei fundo, sentindo o peso de cada palavra. Mas você destruiu todas as minhas expectativas. Ela franziu a testa, como se tentasse entender onde eu queria chegar. Leonardo. Me escute, se interrompi, firme, mas sem ser rude. Você me mostrou algo que eu não sabia que estava faltando. Você me fez perceber o quão vazia era a minha vida. Não foi apenas esta casa que você trouxe de volta à vida, Isabela. Foi a mim. Por um instante, pensei que ela fosse se levantar e sair. Mas ela permaneceu ali, me encarando com aqueles olhos grandes e brilhantes, e algo em mim se quebrou de vez. Eu sei que fiz tudo errado. Sei que sou um homem difícil de amar. Mas, mesmo assim, preciso que você saiba que eu amo você. As palavras saíram antes que eu pudesse controlá-las, e, pela primeira vez em anos, não senti medo por estar vulnerável. Isabela abriu a boca, mas não conseguiu responder de imediato. Vi as lágrimas se acumularem nos olhos dela, e, naquele momento, tudo o que eu queria era atravessar aquela sala e segurá-la em meus braços. Você não sabe o quanto esperei para ouvir isso, murmurou, finalmente. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Levantei-me devagar, e ela fez o mesmo. Caminhei até ela, parando a poucos centímetros de distância. O fogo na lareira lançava sombras suaves no rosto dela, e, por um momento, tudo ao nosso redor desapareceu. Ergui minha mão e toquei o rosto dela, sentindo sua pele quente sob meus dedos. Eu não mereço você, Isabela, sussurrei. Você não decide o que merece ou não, respondeu, sorrindo através das lágrimas. E eu escolho você, Leonardo. Não por causa do contrato, não por causa do dinheiro, mas porque eu também te amo. Aquelas palavras foram tudo o que eu precisava ouvir. Sem pensar, aproximei-me e pressionei meus lábios contra os dela. Foi um beijo lento, mas cheio de emoção. Pela primeira vez, não havia contrato, não havia obrigações. Só havia nós dois, entregues ao que sentíamos. Quando nos afastamos, Isabela olhou para mim com um brilho no olhar que eu nunca havia visto antes. O que vai acontecer agora? Perguntou, baixinho. Sorri, passando o polegar suavemente pelo rosto dela. Agora. Agora vamos viver isso. Juntos. Os dias que se seguiram foram diferentes. Pela primeira vez, não havia tensão entre nós. A mansão, que antes parecia uma prisão, agora era um lar. Isabela trouxe luz para cada canto daquele lugar, e, com ela, trouxe uma nova versão de mim mesmo. Um homem que eu nunca pensei que pudesse ser. Mas a vida nunca foi gentil o suficiente para permitir que as coisas fossem fáceis. Algumas semanas depois, durante o café da manhã, recebi uma ligação que mudou tudo. Era um dos meus advogados. Senhor Ferrer, sinto muito informá-lo, mas rumores sobre o contrato de casamento vazaram. Alguém da imprensa está prestes a publicar tudo. Por um momento, o chão pareceu sumir sob meus pés. Olhei para Isabela, que me observava do outro lado da mesa, claramente preocupada. O que foi? Perguntou, largando a xícara.
Descobriram o contrato, respondi, a voz baixa. Ela ficou em silêncio, mas vi o pânico passar rapidamente pelos olhos dela. Isso é um problema, não é? Sim, respondi. É um problema para nós dois. Passei o resto do dia tentando controlar a situação, mas já era tarde demais. No dia seguinte, as manchetes estamparam tudo. Leonardo Ferrer comprou uma esposa. As fotos de Isabela estavam em todos os jornais e sites, acompanhadas de especulações, mentiras e comentários venenosos. Eu deveria ter previsto aquilo. Deveria ter me preparado. Mas, em vez de sentir raiva, tudo o que eu sentia era medo. Medo de perder Isabela. Quando voltei para casa naquela noite, ela estava sentada na sala, olhando para uma das revistas espalhadas pela mesa. Eles estão me destruindo, murmurou, sem me olhar. Não deixe que eles te atinjam, disse, aproximando-me. Como não? Eles estão certos, Leonardo. Tudo isso começou como um contrato. Eu aceitei porque precisava do dinheiro, e você me quis porque precisava salvar sua imagem. E agora? Interrompi, ajoelhando-me à frente dela. E agora, Isabela? Não importa como começou. O que importa é o que se tornou. Eu amo você. Não deixarei que nada nem ninguém nos tire isso. Ela me olhou com lágrimas nos olhos, e, finalmente, assentiu. Então, o que vamos fazer? Sorri, pegando suas mãos nas minhas. Vamos mostrar ao mundo a verdade. Na semana seguinte, organizamos um evento de renovação de votos. A imprensa foi convidada, e todos que duvidaram de nós estavam presentes. Quando entrei no salão com Isabela ao meu lado, segurando sua mão, senti o peso de todos os olhares, mas, pela primeira vez, aquilo não importava. Por que está tão calma? Perguntei, sorrindo para ela. Porque, desta vez, é real, respondeu, apertando minha mão. Renovamos nossos votos diante de todos, mas, para mim, aquele momento foi apenas sobre nós dois. Quando Isabela olhou nos meus olhos e disse que me amava, soube que finalmente havia encontrado o que faltava em minha vida. Naquela noite, enquanto dançávamos sozinhos no salão vazio, Isabela encostou a cabeça no meu ombro e sussurrou. Eu sabia que havia algo bom em você, Leonardo. Sorri, puxando-a para mais perto. E eu sabia que você era um problema desde o primeiro dia. Ela riu, e eu soube que estava completo. Pela primeira vez, encontrei algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar, o amor verdadeiro.